amis! Mais um dia aqui na França, diretamente de Versalhes, porque viemos conhecer o grande Palácio de Versalhes, esse símbolo do absolutismo francês que foi transformado pelo rei Luís XIV, o Rei Sol, que queria um palácio à altura do seu poder. Então vem comigo! Visitar o Palácio de Versalhes é como entrar em um cenário histórico. Logo na chegada, a grandiosidade da fachada e dos jardins já antecipa o que vem pela frente. A Capela Real de Versalhes tem uma arquitetura incrível e os detalhes no teto mostram o nível de sofisticação da corte francesa. Nos apartamentos reais, cada sala conta uma história e a simbologia do período. Os aposentos do rei e da rainha impressionam pela riqueza dos tecidos, dos móveis e das pinturas, que contam uma história mitológica e que exaltam a monarquia. Gente, chegamos agora na Galeria dos Espelhos. Essa galeria ela tem 17 metros de comprimento e mais de 350 espelhos que refletem a luz das 17 janelas que estão dispostas aqui. E ela foi criada pelo Rei Sol justamente para simbolizar essa glória, esse poder dele. E aqui aconteciam bailes, encontros da monarquia, da nobreza. E essa galeria também já foi utilizada em outros momentos importantes da história, como na assinatura do Tratado de Versalhes, que aconteceu aqui após a Primeira Guerra Mundial. Então é muito interessante conhecê-la e é de fato o ponto alto da visita aqui em Versalhes. É o ponto que todo mundo quer ver porque vale a pena. Aqui, como vocês podem ver, foi onde nasceu a rinite. A rinite nasceu na Revolução Francesa, com esses panos aqui do quarto de Maria Antonieta. O bicho pegava aqui, né? Trocava 2 vezes por ano todos esses panos. Gente, estamos agora nos Jardins de Versalhes. São mais de 800 hectares de terra, gente. Os jardins são um espetáculo à parte. Além do castelo lá no fundo, nós pegamos o passaporte, que dá acesso também ao jardim, porque tem algumas diferentes formas de você comprar o ingresso aqui para visitar Versalhes, né? Você pode visitar somente o palácio, o jardim. Tem ainda a região do Trianon, que tem o Petit Trianon e o Grand Trianon, que eram palácios de Maria Antonieta, que ela construiu para ser o refúgio dela. E os jardins aqui, eles também refletem toda essa grandiosidade do Rei Sol. Existe uma questão muito grande da harmonia, da simetria dos jardins. São mais de 200 fontes, 800 hectares de área aqui, muitas árvores, muitas flores. E vamos conhecer e aproveitar também, aproveitar que o dia hoje está bonito, que o sol está esquentando um pouco frio, para a gente passear pelos Jardins de Versalhes. Gente, diretamente aqui dos Jardins de Versalhes, eu queria contar um pouquinho para vocês, conversar sobre os sentimentos, né, de estar nesse lugar que é tão importante para a história do mundo, porque foi aqui que começaram as primeiras faíscas da Revolução Francesa. Na verdade, aqui aconteceram vários fatos importantes da Revolução Francesa que dá início aí a toda a história da Idade Moderna, né? O Jardim de Versalhes, o Palácio de Versalhes, foi criado pelo rei Luís XIV, o Rei Sol. Ele tem aquela frase de que o Estado sou eu, e ele herdou essa região aqui e ele queria um palácio que representasse todo esse poder, esse absolutismo da monarquia, e tudo aqui representa isso, gente. O simbolismo, o luxo, o ouro, o palácio inteiro é cheio de ouro, as portas, os tetos, os arabescos, assim. Então isso representa bastante essa grandiosidade. Versalhes fica distante de Paris, então a monarquia e a nobreza viviam longe do povo. E naquela época, já ali na época de Luís XVI, a França vivia um estado de crise, o povo com dificuldade, com fome, e a monarquia vivia no luxo, na nobreza, nos bailes.
e de forma afastada. Então isso incomodava muito a população. Existia também o feudalismo, a divisão de classes, então era a nobreza, clero e o povo, e você nascia assim, você morria assim. Então a burguesia que começou, né, a praticar ali o comércio, a ter algum tipo de recurso, começou a se revoltar contra a monarquia. Então o rei, na época, convocou uma reunião que não acontecia há mais de 170 anos, conhecida como os Estados Gerais, em que representantes, deputados dos três, né, grandes, do clero, da nobreza e do povo, vieram até Versalhes para uma reunião. Porém, o rei acabou ignorando um pouco os representantes do povo, que não ficaram confortáveis com isso e que ocuparam uma região aqui de Versalhes, que é uma quadra chamada de Quadra do Jogo da Pela. Então, ela é uma quadra esportiva e ali iniciou a Revolução Francesa. Porque ali eles fizeram um acordo, a gente só sai daqui, a gente só se separa quando existir uma Constituição. E aí nasce a Constituição Nacional, a Assembleia Nacional Constituinte. Com essa Assembleia, né, o rei começa a perder um pouco do seu poder, e aí vários fatos vão acontecendo. A gente tem a queda da Bastilha, devido à fome, as mulheres marcham até Versalhes, então as mulheres têm uma figura importante na Revolução Francesa. Existe a Marcha das Mulheres para Versalhes, então elas marcham até aqui Versalhes e elas dizem: só saímos daqui com o rei, porque elas levam Luís XIV e Maria Antonieta arrastados para Paris, então eles saem de Versalhes nesse momento. E aí a gente tem vários fatos que vão se desenrolar na Revolução, então eles ficam presos na Conciergerie, que é uma grande prisão na França, onde Robespierre ficou preso, vários outros nomes também, inclusive revolucionários, porque aí a gente entra no período do terror da Revolução, em que a Revolução se dividiu entre os jacobinos e os girondinos, e isso dá início até o que a gente conhece hoje como direita e esquerda. Então, os jacobinos, que eram à esquerda, eles eram bem revolucionários, queriam mudanças sociais, mudanças econômicas. Já os girondinos, que eram moderados, eles queriam as mudanças econômicas, mas não tanto as mudanças sociais. Então começa o período do terror da Revolução, e nisso Luís XVI tenta recuperar o poder, começa a conspirar com outros estados, com a Áustria, com outros países, para recuperar esse poder na França. Eles têm uma tentativa de fuga. Inclusive aqui em Versalhes, gente, no quarto de Maria Antonieta, tem uma situação muito interessante. Tem uma portinha assim, pequenininha, que você vê quando você faz a visita, e que foi a porta que ela usou para se esconder quando o palácio estava sendo invadido na Revolução e ela e Luís XVI iam fugir. E aí, quando isso é descoberto, eles ficam presos na Conciergerie, vão aguardar ali o período para guilhotina neles, né? E a Revolução tem todo o seu desenrolar. Então, tem alguns fatos do período do terror da Revolução, como, por exemplo, a morte do Marat. Marat era um jornalista jacobino, extremista, queria as mudanças sociais, as mudanças econômicas, era desse lado jacobino, que seria a esquerda, e ele usava desse seu poder, desse seu talento como jornalista, para divulgar os ideais da Revolução. E ele tinha muitas dores, ele sofria de uma doença que ele tinha muitas dores, que aliviava quando ele estava na água. Então ele criou o seu escritório no banheiro e ele foi morto dessa forma. Ele estava tomando banho, escrevendo, e uma mulher girondina invadiu a casa dele e levou ele de arrasta. Então existe o quadro A Morte do Marat, que é um quadro muito significativo e simbólico da Revolução Francesa. Ele se tornou um mártir. E depois disso, vários fatos se desenrolaram, né? A gente vem aí a ascensão de Napoleão. Tudo bom? E depois disso, vários fatos se desenrolaram. Tivemos a ascensão de Napoleão. Napoleão era um militar que foi ficando famoso, foi ficando grande durante a Revolução por conta de todas as guerras e batalhas que ele ganhava. E com isso, os girondinos que estavam com receio dos jacobinos se aliam a Napoleão e entregam o poder da França a ele. Então a gente vê aí o início da Era Napoleônica, quando ele é coroado, né, que Napoleão ele recebe, digamos assim, né, o poder da França, e vem aí uma nova era imperial. Então a França, que havia proclamado uma república, volta a ter o seu império napoleônico, mas Napoleão leva os ideais da Revolução com ele, porque ele acreditava nos ideais burgueses. Além de tudo, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, porque os burgueses que proclamaram essa revolução, né, que trouxeram esse ponto de reivindicar as mudanças econômicas e sociais.
para que as classes pudessem interagir, não você nascer do povo e morrer do povo, não poder acessar a nobreza ou ter o prestígio que a nobreza tinha. Então isso tudo aconteceu aqui, é muito doido estar nesse lugar, é muito interessante ver os fatos. Tem uma curiosidade, né? A gente estava visitando o palácio e logo após os aposentos do rei, tem uma sala das batalhas, início ali da sala das batalhas, que tem o quadro A Coroação de Napoleão. Só que nós vimos esse quadro no Louvre, ontem inclusive, e eu gravei para vocês. E aí eu fiquei, nossa, tem 2 quadros iguais, tem 2 quadros A Coroação de Napoleão, e aí eu fui pesquisar aqui para ver por que dessa curiosidade. Na verdade, o quadro original de Jacques David, que está lá no Louvre, foi feito por encomenda de Napoleão, que ele queria um quadro representando a coroação dele. Na época, inclusive, o Louvre se chamava Museu Napoleônico, então foi feito para lá. E aí, anos depois, um outro rei, após Napoleão, Luís Felipe, encomendou uma réplica desse quadro para que tivesse aqui em Versalhes também. E foi o próprio Jacques David que fez, porém ele acabou não vendo o quadro instalado em Versalhes, porque veio o fim da Era Napoleônica, ele precisou se exilar e o quadro foi finalizado pelos alunos dele. E uma coisa interessante também daqui, pessoal, é que os reis, eles apreciavam e valorizavam muito a arte. Então, eles financiavam academias de arte, de música, de dança, de teatro, principalmente de pintura. Então, você vê uma série de quadros, assim, que foram feitos sobre encomenda, quadros que são, né, encomendados ali, que representam as batalhas. Aqui tem o famoso quadro de Maria Antonieta com os 3 filhos dela. Então é um passeio que você visita um grande palácio, você tem acesso aqui ao jardim também, mas você ainda tem acesso a várias dessas obras que muitas vezes a gente viu nos livros de história, nas aulas, né, nas aulas pro Enem. Então é muito importante, muito interessante visitar aqui o Palácio de Versalhes. Outros fatos curiosos, né, que dá para compartilhar é sobre a divisão dos apartamentos do castelo. Então, tem um lado do castelo que são os apartamentos da rainha, que viveu Maria Antonieta e as rainhas anteriores também, e o outro lado do castelo que são os apartamentos do rei. Na verdade, é uma série de cômodos. Então, tem uma sala, primeiro uma sala de visitas, uma sala de guardas, uma sala de jogos, uma sala de jantar, e aí você chega no quarto deles mesmo, com as decorações da época, as pinturas. Então, na parte do rei, por exemplo, como foi feito pelo Rei Sol, cada quarto tem uma representação associada a um deus grego. Então, tem Vênus, Marte, várias referências à mitologia grega, isso tudo fazendo referência também ao poder e ao absolutismo da monarquia, e faz parte dessa visita. A visita também tem um ponto alto, que é a Sala dos Espelhos, a Galeria dos Espelhos. São mais de 350 espelhos refletindo a luz que entra pelas janelas. É imponente, é enorme, você se sente pequenininho, mas é muito bonito. E é claro, é um pedaço da história que ainda é preservado e que recebe aqui visitantes do mundo todo, então você escuta várias línguas, muitos brasileiros também, muitos asiáticos, muitos inclusive parisienses, pessoas da própria França que valorizam essa cultura, né, e respeitam e mantêm essa tradição. Então é muito interessante fazer esse passeio e foi um prazer compartilhar com vocês, sempre aí dividindo um pouco as nossas experiências pelo mundo. Me conta de onde que você está assistindo o nosso programa, se você está vendo pela nossa programação, pela Rede Sempre TV, vai lá no nosso Instagram, @Rede Sempre TV, e deixa o seu comentário dizendo de qual estado do Brasil você está nos assistindo. Se você está vendo pelo nosso canal no YouTube também, Rede Sempre TV, nós temos uma série de programas gravados aqui na França. Nós fomos ao Museu do Louvre, nós passeamos por Paris, nós estivemos na Disneyland de Paris. Hoje nós viemos aqui no Palácio de Versalhes. Então você pode acompanhar essa série de programas com dicas para você viver também as suas experiências aqui na França e conhecer um pouco mais sobre a viagem, sobre o país, sobre a cultura, sobre a arte e sobre diferentes experiências. Gente, uma dica sobre como chegar aqui em Versalhes. O transporte público de Paris funciona super bem, a gente comprou um cartãozinho
chamado Navigo Semanal. Esse aqui, tem que até trazer uma fotinha 3x4. Se eu não me engano, ele saiu por 36 euros, porque é o passe mais o cartão, que você paga 2 euros, mais ou menos. E você pode usar tanto para metrô quanto para ônibus, tá? Os ônibus fazem percursos muito parecidos com os dos metrôs, deixam vários pontos da cidade. E você ainda tem uma questão positiva, que você vai vendo a cidade durante o trajeto e não tem que ficar subindo e descendo escada. E ele também dá acesso tanto à Disney quanto aqui em Versalhes. Então, os mesmos trens que você precisa pegar, que são umas linhas diferentes do metrô, você pode pegar com o Navigo. E é super fácil, tá, gente? Super tranquilo. Dica de aplicativo Citymapper. O Citymapper você bota onde você quer ir e ele te dá todo o trajeto. Qual linha de metrô você tem que pegar, em qual estação você tem que descer. Ele diz até em quanto tempo aquele trem tá passando. Então é uma dica muito importante aí para você não ter problemas nem passar perrengue se locomovendo em Paris. Gente, viemos agora na Galerie Lafayette, que é uma galeria que reúne todas as marcas, Dior, Cartier, Tiffany, Louis Vuitton, Guerlain, todas essas marcas assim de ponta, realmente de luxo. E essa galeria também é muito conhecida por conta da arquitetura dela, da dimensão, da grandiosidade e por conta do terraço, que você tem uma vista linda de Paris. A Galerie Lafayette é muito mais do que uma loja de departamento. É um verdadeiro ponto turístico de Paris. Fundada em 1912, o grande destaque é a cúpula de vitral, que transforma o ambiente em um espaço elegante e cheio de luz. Aqui de cima da Galeria Lafayette dá pra gente ter uma visão geral de Paris. Inclusive ali a gente vê o Centre Pompidou, que é um museu de arte moderna. Aqui a gente tem essa vista privilegiada da Ópera Garnier. E é claro, dela, da belíssima Torre Eiffel, que hoje está com esse lindo pôr do sol. Ali também a gente vê a pontinha do Grand Palais, que é um palácio perto da Torre Eiffel. Gente, é direto aqui deste pôr do sol maravilhoso de Paris, do topo da Galeria Lafayette, com a visão da Torre Eiffel, da Ópera Garnier, que eu agradeço e encerro o nosso programa de hoje. Continue acompanhando a programação da Rede Sempre, porque nós temos sempre novidades. Tchau!